Bem-vindos a mais um episódio do Brilhantemente. Eu sou Jéssica Martani, médica psiquiatra, e hoje eu vou falar de um tema super importante: depressão resistente. Se você gostou do tema, já não esquece aqui de se inscrever, dar o like e vambora que esse canal é legal. Bom, pessoal, vamos lá. Muitos pacientes chegam para mim e falam: doutor, eu tô com depressão resistente, a minha depressão não melhora nunca. E aí eu fico perguntando: gente, será mesmo que essa depressão, ela é resistente? Pessoal, depressão, para ela ficar resistente, não é tão simples como a gente pensa. Tentei um remédio, não deu certo, tentei outro, não deu certo. Não é bem assim. Pra gente dizer que a depressão, ela é resistente, a gente precisa fazer o tratamento certinho, então com a medicação na dose certa e no tempo certo. Viu que não deu certo com a medicação, a gente pode colocar até 2 ou 3 classes diferentes. Então, não adianta a pessoa falar: eu tomei o remédio por uma semana, não deu certo. Não é isso. Tem que tentar pelo tempo certinho, na dose correta, e geralmente a gente pode utilizar mais classes de medicamentos. Aí sim, a gente começa a pensar que é uma depressão resistente. E cerca de 1/3 das pessoas podem ter sim essa resistência às medicações e podem sim começar a ter uma resistência na depressão, tá? Então vamos lá. Quais são os principais motivos de que sua depressão não está melhorando? O primeiro ponto é a desistência precoce do tratamento. Então, gente, a pessoa nem começou o tratamento direito, ela tomou o remédio por 2 dias, já quis parar, e aí fala que o remédio não está funcionando. Então, esse é um dos primeiros passos aí pra gente observar, tá? Então, assim, muitas pessoas desistem do tratamento antes de completar o tempo necessário, antes de que o efeito comece a ser notado. Então, assim, a gente precisa saber que a melhora, gente, ela é devagar. Então, a medicação, ela começa aí a fazer efeito geralmente em 15 dias, mas isso é variável. Tem gente que é 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, se a pessoa desistir e falar: eu tô resistente ao tratamento, não tá correto. Então, precisa ter paciência, tá? Então, a interrupção abrupta também. Então, minha depressão não tá melhorando. Pô, você parou o remédio. Para o remédio antes do tempo. Não pode, tem que seguir o que o médico está falando. Se você sentir algum efeito adverso no início, uma mensaginha para o seu médico: não tô legal. Mas não é legal você desistir do tratamento, você interromper abrupto. Porque muitas vezes esses efeitos esquisitos, eles são só adaptativos, eles são passageiros. Então, antes de você melhorar, tem gente que sente algumas alterações sim com as medicações, mas aí desiste. É como se a gente estivesse com a bola lá no gol, viesse outra pessoa e tirasse. Então, tem que tomar cuidado com isso. Fala com o seu médico, tá? Outra coisa, busca constante por novidades. A pessoa, ela não aguenta ouvir o que o médico tá falando. Ela pesquisa no Google, ela vai pros blogueiros, ela vai pra tudo quanto é lugar. E aí, o que começa a acontecer? Ela começa a desconfiar do tratamento. Então, troca de médico, interrompe o tratamento. E aí, essa falta de continuidade, ela impede a recuperação necessária. É muito comum em pacientes ansiosos essa dificuldade de confiar no médico. Então, a cabeça da pessoa tá tão, que vai dar errado, que tudo é ruim, que ela tem dificuldade de se manter no tratamento. E aí é muito complicado, porque a pessoa, ela tá contra a própria cura dela. Outra coisa, minha depressão não tá melhorando, a dose tá incorreta. Ou seja, uma subdosagem. Muitas pessoas não, todo mundo precisa de um ajuste correto da medicação. Se você está dando uma medicação abaixo, com uma dose abaixo, é claro que ela não vai performar da maneira ideal. Falta de combinação. Então, muitas vezes a gente começa com uma medicação, ajusta na dose ideal e não dá certo. Por quê? Precisa combinar com outra substância. Então, um outro antidepressivo de outra classe, às vezes um estabilizador do humor, às vezes uma medicação antipsicótica, enfim. Às vezes a gente precisa fazer essas combinações. E aí tem que ter paciência e tem que ouvir o que o médico está falando direitinho. Outra coisa que a sua depressão pode não estar melhorando é que você tem um metabolismo diferenciado. O
que isso pode acontecer? Existem pessoas que são metabolizadores rápidos e existem pessoas que são metabolizadores lentos, ou seja, a dose da medicação, às vezes, ou ela te faz mal, porque você está metabolizando muito rápido, ou às vezes aquela dose nunca funciona, você precisa de doses maiores, muitas vezes até mesmo a mais do que o que a bula orienta, tá? Outro motivo super comum, diagnóstico incorreto. Às vezes a gente tem sintomas mascarados, tá? E é muito importante a gente observar se essa pessoa tá com alteração vitamínica, tá com alguma infecção, tá com alteração hormonal, tá com anemia, por exemplo. Então a gente precisa estar atento a tudo isso. Às vezes a gente está tratando uma pessoa para ansiedade e depressão e ela não tá tendo isso. Na verdade, ela tá com hipotiroidismo, por exemplo. Então, outros transtornos associados. Às vezes, quando a pessoa ela vem ao consultório e ela tá tão sintomática, a gente não consegue ver traços de personalidade. Então, muitas vezes, aquela personalidade daquela pessoa faz com que ela tenha maior dificuldade de lidar com as coisas e muitas vezes supervalorize os sintomas ou muitas vezes hiperreaja. Então, isso também é muito comum. Às vezes, a sua depressão, ela não vem sozinha, ela pode vir sim com um transtorno de personalidade, tá? Outra situação é uma avaliação muito superficial. Então, é muito importante que o médico ele faça uma avaliação minuciosa, um histórico do paciente e observar os principais fatores desencadeantes da doença. Um diagnóstico incompleto, ele pode causar um tratamento bem ineficaz. Outra coisa, gente, não adianta só tratar com remédio. Isso daí é impossível. Então, eu costumo falar que a medicação, ela é a matéria-prima. Uma construção, não adianta você ter mestre de obra, pedreiro, se você não tem a argamassa, você não tem o tijolo. Então, a medicação, ela é isso. A argamassa, ela é o tijolo. Mas se você não tiver a equipe, o negócio não vai. Então, não adianta eu te dar remédio se você não está fazendo a sua parte. Então, é importante, além da medicação, hábitos de vida saudável, uma alimentação equilibrada, atividade física, a gente começar a entender quais são os nossos valores na vida, que lugar que a gente se coloca nessa vida, que às vezes na listinha a gente é o último da lista de prioridades, então tudo isso é importante também. Estruturar o seu sono, os horários de você acordar, de você dormir, estruturar o seu dia a dia, isso também é super importante pra gente sair da depressão. Eu costumo dizer que a depressão, ela tem uma forminha. Se a gente negligenciar o nosso meio ambiente, a gente transforma o nosso meio ambiente na forminha perfeita para essa depressão vir. Então, pessoas que dormem tudo errado, não se divertem, só trabalham, não fazem um exercício físico, não fazem terapia, tá num ambiente muito estressor, é uma forminha perfeita para acontecer. Então, a gente tem que cuidar também dessa forminha. Atividades prazerosas e a psicoterapia, tá? Bom, vamos lá. Fatores genéticos e biológicos. Então, como eu falei, muitas pessoas podem ter um metabolismo alterado e aí ocasionar, sim, numa resistência ao tratamento. Desequilíbrios neuroquímicos, então serotonina, dopamina, glutamato. Então, as pesquisas elas falam sobre muitos neurotransmissores cerebrais e também sobre a conexão entre os neurônios. E os fatores genéticos também. Outra coisa, pessoas que demoram muito para buscar ajuda ou fica nesse, começa um tratamento, aí desiste do tratamento, isso pode também ocasionar uma resistência às medicações. Então, comorbidades complexas. Então, a gente precisa observar se existem outros transtornos psiquiátricos nesse conjunto. Então, transtorno de personalidade, abuso de substância, alterações do sono, apneia do sono. A gente precisa observar como é que tá os níveis de estresse dessa pessoa. Então, tudo isso é importante. E aí, a dúvida, gente, quando buscar tratamentos mais avançados? Então, a gente tem várias terapias que a gente pode utilizar nas depressões que não passam com nada. Então, a gente tem aqui a estimulação por corrente direta, a estimulação magnética transcraniana, terapia eletroconvulsiva e outros tratamentos. Então, a gente tem aí a samina também e outras medicações que a gente pode utilizar em alguns momentos. Então, canabidiol, tudo isso ainda estamos em experiência, mas a gente precisa pensar nisso. Outra coisa, teste genético. Existe um teste
pra gente ver se essa pessoa ela é um metabolizador rápido, se essa pessoa é um metabolizador lento e se ela tem uma alteração em um gene que chama MTHFR. Esse gene, ele mostra que essa pessoa tem uma dificuldade natural da produção dos neurotransmissores, e aí vale a pena a gente usar uma medicação, como por exemplo o metilfolato. E aí é o que eu falo, né? A importância do acompanhamento multidisciplinar. Uma equipe médica, psicoterapia, atividade física, se alimentar direito, tudo isso é importante aí pra gente sair dessa. E aí, gente, não desista. Tá? Não desista. É muito importante saber que o médico tem o papel dele, que é essa parte neuroquímica, mas você também tem o seu papel. Então, segue direitinho. Pô, não tá legal com a medicação, avisa, mas não desiste em cima da hora. Não fica ouvindo os outros. Ouça o seu médico, tá? Apoio, paciência. Às vezes é importante até trazer a família do paciente no tratamento, porque muitas vezes sozinho o paciente não consegue se organizar para tomar a medicação. O paciente está tão ansioso que tudo ele acha que é do remédio. Então é importante às vezes a gente trazer a família para fazer esse suporte. E aí os avanços científicos aí na depressão resistente. Graças à ciência, tem bastante estudo sobre como tratar. Então, não deu certo com a medicação? Existem outras vias que a gente pode utilizar para tirar esse paciente de uma depressão resistente. E é isso, gente. Aprender a gerenciar o nosso dia, tentar encontrar um equilíbrio, um autocuidado, a meditação, tudo isso também é bacana. E persistência. Bom, gente, hoje foi mais um capítulo do Brilhantemente sobre depressão resistente. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já não esquece, já dá o like e já segue a gente. E vamos se preparar aí para os próximos episódios aí. Sempre cuidar de quem? Do grande mestre. Que se o mestrão não tá bom, nada funciona.